gravar para ver. Aí. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Tirzá e esse é o canal Minha Série Minha Vida. Uau! Então, meus serionautas, familionautas, amigonautas, hoje finalmente teremos a nossa entrevista com o Tiago sobre Mandalorian. Então, antes de falar um pouquinho do Tiago, eu vou falar por que eu resolvi conversar com o Tiago sobre essa série. Porque há pouco tempo, minha amiga Vanessa, que é uma grande amiga do coração, esteve aqui em São Paulo, na minha casa, veio com seu gatinho Canela, a coisa mais fofa, Baby Yoda do planeta, e ficamos aqui, assistimos toda a saga do Star Wars e o Mandalorian. Por que eu estou falando isso? Porque eu, com meus 52 anos, não tinha assim referências muito intensas desse universo, assisti um filme lá, outro cá, quando era jovem, uma memória podre, enfim. Então a gente resolveu, ela gosta muito do Star Wars, então a gente resolveu assistir e foi um momento muito especial assistir toda a série e assistir o Mandalorian. E ela ficou aqui esse tempo e foi maravilhoso. Depois ela voltou para o Rio de Janeiro e, infelizmente, o gatinho dela, o Canela, tão especial, acabou falecendo. E foi um momento muito assim emotivo, muito difícil para a gente, mas a gente tem essa lembrança. O Canela está sempre com a gente, né? De que ele nos acompanhou aqui assistindo o Mandalorian. Então tinham cenas que a gente via o Baby Yoda, olhava para o Canela e era uma sintonia total, muito bacana. Bom, vamos então à nossa entrevista, mas antes de começar, eu queria dizer que o Tiago é um super amigo, muito especial, que amigo. O nosso Tiagão, eu não preciso falar, mas eu chamo ele de Tiagão, tá, gente? Não quero nem saber. Ele simplesmente ele é mestrando em ciências aeroespaciais. Vocês podem imaginar, não preciso falar mais nada, né, gente? Então, assim, é um craque, é um menino inteligente. Eu chamo ele de menino porque eu não tenho idade para ser mãe dele, mas é meu amigo. Inteligentíssimo, é um astral, uma maravilha. E o Tiago, eu já falei para ele que ele vai vir aqui nesse canal sempre, porque é ele que sabe as coisas de verdade. Eu só fico dando pitaco, né, gente? E hoje a gente vai estar aqui, então, ó o gerúndio, estaremos aqui falando de Mandalorian, sob uma ótica assim, um pouco diferente. Não que já não se tenha falado muito sobre Mandalorian, mas eu selecionei 2 ou 3 perguntas que eu peguei algumas citações do Campbell, do que eu tirei do Poder do Mito, que é o Campbell foi um grande mitólogo, um dos maiores do século XX, e tem um livro genial que é o Poder do Mito, que são entrevistas que o Campbell vai falando da jornada do herói, enfim, é uma maravilha. E aí eu separei alguma coisa, um pouco o Tiago também vai falar, já está aqui comigo, porque isso aqui é assim, a gente vai falando, e eu já vou começar fazendo uma pergunta, e dentro dessa pergunta o Tiago vai discorrendo aí da melhor forma. Eu vou pegar aqui no celular, porque a minha letra está muito ruim, gente, e eu vou tentar ler, não vou conseguir, porque é um garrancho, tá? A coisa é pesada aqui. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, dá uma boa tarde aí para o pessoal, né, Tiago? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Eu sou meio tímido, assim, mas depois vocês vão ver que eu vou falando e nem parece que eu sou tímido, mas eu sou bem Isso, tímido. não tem nada de. Eu também sou tímida, né? Todo mundo sabe que eu sou tímida, né? Enfim. Bom, vou começar com a minha pergunta, super estudei, vamos lá, né? Vamos lá, Tiagão. Se eu estou correta, os últimos filmes da saga Star Wars, Despertar da Força, Os Últimos Jedi e a Ascensão de Skywalker, se desvirtuaram do projeto de George Lucas, assim, de alguma maneira, né? Com o lançamento de Mandalorian, houve uma espécie de resgate, o bom filho a casa retorna. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão dos últimos filmes, do impacto que foi Mandalorian e dessa espécie de resgate que eu vi muita gente comentando, muitos fãs e, né, de Star Wars comentando. Então, vamos lá, é agora com o Tiago.
Se me permite, eu vou compartilhar a tela aqui, porque aí fica mais fácil para Claro, quem não assistiu a série ainda ver algumas, são poucas imagens, a nada bola muito, está com você. é, mas é algo mais tranquilo, mas enquanto isso, a gente faz isso para poder conversar sobre o tema de uma Tá forma aí. que fique leve para todo mundo, e acho que deve estar aqui, já devem estar conseguindo enxergar, né? Já Eu vou estamos colocar aqui a tela. enxergando, enxergamos nosso baby e enxergamos aí, estamos vendo várias As imagens. imagens as imagens vão aqui sendo exibidas, e aí a gente Sensacional. pode se concentrar nessa primeira resposta. Tá ótimo. Até aqui o George Lucas aqui junto com o Jon Favreau, os fãs conhecem, porque o Jon Favreau é o contratado, ele é ator também, diretor, ele é responsável por uma boa parte dos filmes da Marvel, que também agora faz parte do universo da Disney, e Star Wars, que o George Lucas ainda nos anos 2010 fez a venda, uma venda meio que de certa forma surpresa, ele que posteriormente não chegou a se arrepender ou dizer que se arrependeu totalmente da venda, Tá? mas ele colocou em dúvida a própria concepção dele, a crítica que ele fazia ao Império. E aí, Império em todos os sentidos, porque ele cria uma história que, de certa forma, nos remete aos impérios e como a perda ou a crise em uma sociedade Ah, leva à formação de impérios, aham, e que ele, que era tão crítico a estes impérios, depois cria um império, que é a marca, é o aham. nome Star Wars, aqui no Brasil era o Guerra nas Estrelas, Sim. e depois ele vai, cria uma grande indústria, é responsável pela modernização do cinema ainda no final dos anos 70, nos anos 80 é o ápice disso, depois no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, ele desenvolve, ele vai e filma com muitas críticas Falando justamente disso, essa coisa, explode, é colorido demais enfim, uma história que não se sustenta só por isso. exato, porque Guerra nas Estrelas não é Guerra nas Estrelas simplesmente. Star Wars não são guerras estelares, traduzindo literalmente. Não são guerras estelares apenas. Ainda que isso chame atenção, ainda que a maior parte dos fãs, ou uma pessoa como eu, que estuda lá ciências aeroespaciais ou coisa assim, vários que tenham pilotos da Força Aérea Brasileira, pilotos da Isso. Força Aérea Americana ou de qualquer lugar do mundo que sejam aficionados ou coisas assim, mas não é meramente isso. Essas coisas são elementos que compõem uma história muito maior, que nos remete a tradições antigas da humanidade, aquilo que pessoas, até escritores atuais mais conservadores, vêm agora com novos, resgatando determinadas concepções e alertando a importância desses mitos para a sociedade. Agora eu Os, vou parar e vou, porque já estamos falando de onde eu queria chegar e do restante do final da sua pergunta. No Poder do Mito, o Campbell tem uma fala que eu acho muito bonita, entre todas, né? Tudo que ele fala é muito bonito. E eu vou ler aqui um pedacinho, porque eu não consigo decorar, é claro, né? Ah, aqui, cadê? Peraí, que eu tô toda. Ai, meu Deus. Aqui, aqui achei. Falando justamente disso que você está falando, dessa questão do mito, o Campbell coloca o seguinte: o herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo. E aí eu fiz eu já estou passando para a segunda pergunta, porque eu sei que você vai chegar em Mandalorian nesse raciocínio que você fez do Star Wars, mas aí você já complementa com essa segunda e fica tudo numa coisa só. Porque eu tinha perguntado, o Mandalorian resgatou? E aí você está me contando esse preâmbulo do Star Wars e tudo que aconteceu com a Disney. Chegamos quase agora ao final para entrar no Mandalorian. E aí eu já faço a segunda pergunta junto com o restante da primeira que você vai me responder. Voltando, Campbell, o herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo. Na saga Star Wars, o Han Solo começa como um mercenário, mas ele termina como um herói, salvando o próprio Luke. A trajetória do Mandaloriano, que começa como um caçador de recompensa e vai mudando ao longo desse período, e
na minha concepção, vai se tornar, sim, um herói dentro de toda aquela secura, daquela armadura dele, de, um monossilábico, né? Um mandaloriano, um caçador de recompensa, alguém que foi um enjeitado e que os mandalórios resgataram, e que, enfim, todo esse processo do Mandaloriano. A minha pergunta é: isso também não é uma forma de resgate? Esse personagem que vai tendo uma transformação. E aí depois a gente chega na outra pergunta, mas juntando as duas. Depois desse preâmbulo, Mandalorian, como que entra nessa nova situação, digamos assim, pós-Disney, nesse sentido das pessoas que fizeram uma outra coisa que não agradou os fãs, e deste personagem, já entrando no personagem, o Mando, o Mandaloriano, como que, se ele tem essa relação até com o Han Solo, e eu falo do Han Solo porque ele era um caçador também de recompensas, Sim. e a história do Mandaloriano, e todo mundo, e o caos que se instaura ali na própria série Mandalorian, que é um lugar de pós-império, Nova República, caos, e você só vê caçadores de recompensa. Então, dentro desse sentido, seguindo o seu raciocínio. Sim, Voltamos. e é interessante, porque foi o que, com essa destruição do mito que ocorre, talvez correspondendo, e aí não, eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que vão ouvir aqui, Ah, mas mas assim que é bom. será que... mas as pessoas precisam pensar em uma questão. Será que talvez a correspondência cultural daquele momento em que ocorrem os três primeiros filmes, esses três filmes da Disney, é, naquele resgate da saga. Talvez aqueles filmes não tenham sido ruins exatamente porque correspondiam a um momento, um zeitgeist, um momento da sociedade daquele país onde estavam os roteiristas, e aqui a gente fala os Estados Unidos. Será que isso não corresponde? Porque é um período em que tem uma... Ai, travou, travou. Oh my God. Olá, minha gente. A gente estava no meio da nossa entrevista, mas essa entrevista ela vai ficar maior do que eu imaginava, porque o Tiago, ele tem muita informação interessante para nos dar, e a gente teve um probleminha técnico, mas a gente vai gravar em duas partes. Então, essa é a primeira parte, que foi interrompida meio bruscamente por um problema técnico, mas eu já estava pensando em dividir essa entrevista em duas partes. Então, a gente vai agora já começar a gravar a segunda parte, e quando eu subir para o YouTube, as duas partes vão formar o todo da entrevista. Então, eu encerro por aqui para começar a nossa segunda parte. Desculpa o problema técnico, que isso é normal, né, gente? Então, até a Rede Globo tem, né, problema técnico. E daqui a pouco estou com vocês de volta aí, falando com o super craque Tiago, que sabe tudo de Star Wars, sabe tudo de Mandalorian. A gente nem chegou ainda no Mandalorian, para vocês verem, né? Então, aguardem, daqui a pouco tem mais aí entrevista com o Tiago sobre Mandalorian. Beijão, já estamos voltando. Opa!